Senhor, e assim nós te louvamos, entregamos ela sobre as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente aprende fazendo, né? Quando eu comecei a... Eu queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu lembro que quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, o meu pastor, na época, ele disse, irmã Renata, você vai trazer a palavra? Eu disse, eu não sei pregar não, pastor. Ele disse assim, a gente aprende fazendo. Se você nunca fizer, você nunca vai aprender, né? E é assim mesmo. As primeiras vezes a gente engasga, a gente fica nervoso, mas o Senhor vai nos dando graça. O Senhor vai usando aquele que está disponível. Muitos estão prontos, igreja. Poucos estão disponíveis. Então, a partir do momento que você se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, assim como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Ele te usa, amém? Eu quero agradecer a missionária Luana, que me deu o convite, ao pastor dessa igreja, a pastora dessa igreja, os dirigentes, né, que confiaram a mim, porque é um corpo, é uma liderança, e eu creio que ninguém decide nada sozinho. Ela começou o convite e aí eu já comecei a ficar nervosa, porque a gente está acostumada ali, né, na nossa igreja, meus irmãos já estão acostumados com a missionária Renata, mas não podemos dizer não para o Senhor, né? Quando dobramos os nossos joelhos e colocamos diante dele a nossa necessidade, ele nunca nos vira as costas e ele nunca nos diz um não. Às vezes ele nos fala assim, espera mais um pouquinho, para que eu te prepare para aquilo que eu tenho para a tua vida, mas o Senhor, ele nunca vai se recusar a nos abençoar. A própria palavra diz, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do alto dos céus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir e responder a minha oração. Então, por que para nós é tão difícil fazer algo para o nosso Deus, né? Como o irmão falou aqui, como ele disse que muitos disseram, glorifica, exalta, bendiz o nome do Senhor. Faz por ele aquilo que tu pode fazer hoje. Talvez não seja aquilo que você gostaria de fazer, mas faça o que você pode. E ele vai te levar a lugares mais altos. Amém? Aproveitando que a igreja está de pé, abre a tua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. O vale de ossos secos. Meu Deus, é forte. Aleluia. Quero agradecer ao meu esposo que veio comigo, está aqui na minha retaguarda. Me sinto segura em saber que ele está aqui. A missionária deles, que todas as vezes que há um convite, sempre se estende a ela e ela sempre nos acompanha, né? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que vieram a este lugar. Eu creio que o Senhor tem algo para mim e para você, porque a palavra dele é selada e ela tem o endereço certo. Amém? Ezequiel 37. Vamos ler a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram
ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um grande exército, grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são da casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Porquanto profetiza, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Dito isso, fiz. E o Senhor veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nela, porque Judá, pelos seus filhos de Israel, os seus companheiros. E toma outro pedaço e escreve, porque José era de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um na tua mão. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor, e entraremos então na mensagem nessa noite. Aleluia! Deus é fiel e poderoso, irmãos. Só Ele quem faz, só Ele quem pode, Ele que ajunta e espalha no tempo dele. Aleluia! Glorificado é o nome de Deus. Aleluia! Aleluia! Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio de um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez amar, e o grande Deus me perdoou. Só desses ossos eu viver. Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Eu profetizar, mas desses ossos eu viver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Profetiza, enquanto eu profetizava, o reboliço aconteceu. Ossos são ossos e mudaram, obedecendo a voz de Deus. E agora eu profetizo aqui, e sei que Deus vai operar. Eu sei que o vento do Espírito irá soprar, e o grande reboliço
Hoje esses ossos reviver, naquele instante eu respondi, Senhor, tu sabes, eu preciso. A esses ossos reviver, eu precisei ser como a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. E agora eu profetizo aqui, que sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar, e um grande reboliço vai acontecer. Nessa morte sei que o grande Deus vai fazer reviver. Nessa morte sei que o grande Deus vai fazer reviver. Seja o nome santo e bendito de Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus, aleluia. O Senhor é fiel e verdadeiro. A palavra que lemos essa noite fala a respeito de uma visão que Ezequiel teve, né? E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor levou ele em espírito a um vale cheio de ossos, totalmente secos. E quando ele caminhava por entre aqueles ossos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele, sábio, responde para o Senhor: Senhor, tu o sabes. E o Senhor diz para ele assim: então profetiza. E ele profetiza sobre aquele vale. E muitas vezes, irmãos, o Senhor tem nos levado a alguns vales. E temos passado por lugares secos, lugares aonde o homem não pode fazer, corações em que o homem não pode alcançar. Mas eu aprendi uma oração e eu repito todos os dias: Senhor, eu não posso, tu podes. Senhor, eu não faço, tu faz. Senhor, eu não posso ir, mas o Senhor vai. E o Senhor faz todas as coisas. E quando Ezequiel fala para o Senhor: tu sabes, não é porque Ezequiel não acreditava no poder de Deus, mas porque ele sabia que tudo está no controle de Deus. E ele tem sim, igreja, o poder para curar e para salvar a hora que ele quiser. E se ele não faz, não é porque ele não pode, mas é porque ainda não chegou o tempo. E muitas vezes, igreja, olhamos para a nossa situação, pelo vale que estamos passando, para os ossos sequíssimos, que aos nossos olhos já está tudo acabado. E porque o Senhor ainda não curou, porque o Senhor ainda não visitou, entra no nosso coração uma tal incredulidade que começamos a pensar que ele não pode, que ele não faz. Mas devemos dizer para o Senhor, assim como Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Porque ele sabe o momento e a hora exata de agir. E a Bíblia vai nos dizer que quando Ezequiel, o Senhor diz para ele: então profetiza. E muitas vezes, igreja, o Senhor requer isso de nós. Sabe o que é você profetizar? É você crer que aquilo vai acontecer. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nem oramos alto para que o irmão não ouça a minha oração, porque eu não creio que Deus vai fazer. E eu tenho medo de que o irmão ouça e que não aconteça. E que talvez ele vai rir de mim e dizer que eu não tenho fé o suficiente.
Então o Senhor olha para esse e fala assim: não, profetiza. Se tu tens me dito que eu sei, se você realmente crê que eu sei e que eu tenho controle, profetiza. Não tema, não se envergonhe, não tenha medo, porque não é no teu nome que você vai falar, é no nome do Senhor. Então, a partir do momento que a gente crê que Ele faz, a gente abre a boca e profetiza nas vistas daqueles que não creem, na vista daquele que está morto, está seco, não tem mais solução, mas eu vou profetizar, porque Ele faz. Havia no Senhor poder para ressuscitar aquele exército. Era um grande exército. Irmão, que tristeza, né? Ver um exército morto. Um exército morto é um exército derrotado. É um exército que foi até a batalha, mas não venceu, e muitos são assim. Muitos se levantaram e tentaram lutar, e hoje se encontram com esses ossos. Perderam a batalha. E cabe a mim e a você profetizar sobre a vida dele, porque morto não profetiza sobre morto. Quem profetiza sobre morto é o vivo. E aqueles que estão no Senhor estão vivos na presença dele. E aqueles que não estão mortos espirituais. Então não cabe a ele se levantar, cabe a mim e a você profetizar e crer que Deus fará. Quem não pode levantar sozinho da sua sepultura? Todas as vezes que nós vimos uma ressurreição na Bíblia, Glória a Deus. foi porque um vivo orou, foi porque um vivo intercedeu, e aquele que estava morto revive. E hoje nós estamos encerrando uma campanha sobre cura e libertação. E todas as vezes que nós vimos o Senhor por alguém, haviam palavras em sua boca. Havia uma libertação para a vida daquela pessoa. Porque o Senhor não estava preocupado tão somente com a cura física, mas o Senhor se preocupava com a cura espiritual. Então não ore só pelo teu parente, para que o Senhor visite ele naquele hospital e coloque ele de pé. Ore para que o Espírito Santo o visite e que não haja nele apenas a vida terrestre, mas que a vida que vem de Deus possa correr por todo o seu corpo, e que ainda que esteja morto, viver. Por isso que a Bíblia nos diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas eu acredito, irmãos, que quando um servo fiel de Deus deita a sepultura, a alegria do céu, porque esse não se perde mais. Passamos de uma vida passageira para uma vida eterna. Por quê? Porque alguém profetizou e o Espírito soprou sobre a minha e sobre a tua vida. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, o Senhor molda o homem com as suas próprias mãos e faz aquele boneco de barro. Mas ali não havia vida. Como não havia vida em mim e você, éramos mortos andando sobre a terra. Mas um dia, assim como o Senhor fez com Adão, e soprou o seu espírito sobre as narinas de Adão, e ele trouxe vida. Assim ele fez comigo e contigo, nos trouxe vida. Como testemunho desses dois homens que louvaram ao Senhor aqui nessa noite, eu creio que quando eles ouvem essa palavra, eles se identificam, porque outrora eles eram mortos andando sobre a terra, mas alguém profetizou e o Espírito soprou, e hoje eles têm vida. E eles têm abundância. Como quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher lá naquele tanque, né? Que ela ia lá buscar um sol quente na moleira, para que não vissem ela naquele lugar, porque eram olhares de julgamento.
E ela precisava andar escondida. Mas quando ela encontrou com o mestre, e ele olhou para ela e disse: eu tenho uma água que tu não vai mais ter sede. Ela não precisou mais se esconder. E a Bíblia nos diz que ela correu para a sua cidade e ela anunciava que ela encontrou com ele. E não havia mais sobre ela opróbrio algum, vergonha alguma, porque ele tem esse poder de nos transformar. E aqueles que muitas vezes andavam escondidos, porque não pagava, porque mentia, porque andava numa vida de prostituição, porque andava drogado, ninguém queria chegar perto, cheirava mal. Hoje levanta a mão e glorifica a paz do Senhor. E quer ser visto por todos, por quê? Porque encontrou com ele. Porque o Espírito te alcançou. E a Bíblia vai nos dizer que quando Ezequiel profetiza e começa, a nascer os nervos, a pele, e o Senhor foi restaurando aqueles ossos que ninguém dava nada por eles. Assim como eu e você entrou na igreja, ninguém queria nem chegar perto. Já vai me pedir alguma coisa, já vai me contar uma mentira. E o Senhor, Ele fez com que crescesse em nós a presença dEle. E é interessante que quando a gente fala sobre culto de cura e libertação, não tem como você não pensar a respeito de demônios. Não tem como você não pensar a respeito do que o inimigo é capaz de fazer com a vida de alguém, Porque o Senhor nos faz a sua imagem e semelhança. E a primeira coisa que o Satanás faz quando entra na vida de alguém é transfigurar a essência da beleza de Cristo. Quem já trabalhou com cura e libertação sabe que você olha para a pessoa e você vê aquele rosto se transfigurar, se modificar. E quando as pessoas estão fora da presença de Deus, quando estão aí largadas na mão do inimigo, é isso que ele faz. Quando a gente passa, às vezes, para algumas pessoas que estão em situações, de rua, de envoltos na droga, porque o inimigo, ele tem as suas armadilhas, ele tem as suas ferramentas, para trabalhar na vida do homem. E a gente olha e você vê aquela pessoa transfigurada, e olha e fala: Senhor, não foi para isso que o Senhor nos criou. A Bíblia diz que o inferno não foi criado para o homem, ele foi criado para Satanás e os seus anjos, os seus adeptos. Não foi criado para mim e para você, mas ele já sabe para onde ele vai. Tudo que ele quer é levar a minha e a tua vida juntamente com ele. E nós que estamos no lugar de Ezequiel hoje, precisamos profetizar e profetizar com fé sobre a vida daqueles que são como esse vale de ossos secos. Muitas vezes, igreja, temos nos acovardado e preferimos passar como se não víssemos tudo aquilo que está acontecendo, fechar os nossos olhos, fechar a nossa boca, enquanto o Senhor tem nos levantado para arrancar da mão do inimigo aqueles que ele tem levado ao abismo. E ele arrasta milhões, igreja. Ele não dorme, ele não descansa. Talvez hoje você saia da tua casa e você pensou: hoje eu desisto dele, hoje eu desisto dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo, até o último suspiro, ele não desiste de levar eu e você para as profundezas do inferno. E nós muitas vezes desistimos e nos acovardamos e não profetizamos e não nos colocamos no lugar onde o Senhor tem nos colocado para tirar das mãos do inimigo aquele que ele tem ceifado, sabendo que nós somos como aquele que é maior. Não havia mais
solução para esses ossos. A Bíblia é enfática em dizer: eles não estavam nem secos, eles estavam sequíssimos. Glória a Deus. Sequíssimos. E muitos adultos, muitos nos dias de hoje, se encontram sequíssimos. Muitos que já fizeram parte de um grande exército, como esse que nós temos aqui na igreja, hoje se encontram sequíssimos. Quando a gente para conversar com muitos que estão aí fora, andarilhando pela rua, sem direção, perderam-se do pastor. Não o pastor carne, o pastor Deus. E andam peregrinando, sem passo, morrendo de fome, secos, sem a água da vida, secos sem a presença de Deus. E muitas vezes, ao invés da gente profetizar, a gente não vai lá, pisa e acaba de amassar com aquele restinho de osso que sai naquele lugar. Mas para o Senhor não há impossível. Não tem o que Deus não possa fazer, igreja. Não há em quem Ele não possa tocar. Não há onde Ele não possa agir. E quando nós olhamos para esse vale de ossos secos, nós devemos levar para a nossa vida e analisarmos a situação que você está vendo. O que você tem observado é pior do que esse vale? Está mais morto do que esse vale? Ou ainda respira? Ou ainda caminha? Ou ainda anda do teu lado? Ou ainda tem carne? Tem nervo? Se o Senhor fez o que fez com o vale de ossos secos, que não havia mais vida ali, imagina o que Ele pode fazer, igreja, com esse pelo qual eu e você temos clamado. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, igreja, ainda há solução. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor leva Ezequiel a este vale de ossos secos, e ele diz: não posso eu também fazer assim com a casa de Israel? Porque Israel estava como outrora, estava eu e você, como os filmes que tem de zumbi por aí. Um morto vivo, um morto caminhando, porque longe do Senhor não há vida, não há esperança. E o povo de Israel, ele, por muitas vezes, ele se afastou da presença do Senhor. Por conta disso, foi destrinchado entre as nações. Irmãos, nós precisamos entender que existem duas coisas. E quando você estiver passando pela luta, pelo teu vale de ossos secos, observe e questione. Não a Deus. Questione a você. Isso que eu tenho passado é a vontade ou é a permissão de Deus? Porque Israel, igreja, era um povo escolhido. Foi um povo escolhido para vencer. E a vontade do Senhor é que Israel ganhasse as nações, fosse um povo próspero, porque ele representava um Deus todo-poderoso. Quando o Senhor chamou Abraão e falou para ele sair do meio do povo dele, para que ele levantasse através dele uma nação, o propósito de Deus era um povo segundo a sua vontade, um povo vencedor, mas o povo era teimoso. Então, todas as vezes, igreja, em que o povo de Israel ele sofreu as aflições, nunca foi a vontade de Deus. Sempre foi permissão de Deus.
foi quando o Senhor permitiu que o inimigo flagelasse o nosso amigo Jó. Não era vontade de Deus que Jó passasse por tudo aquilo, mas o Senhor permitiu que ele viesse a passar por tudo aquilo. E muitas vezes quando a gente pensa na passagem de Jó, e a gente pensa assim, meu Deus, mas a Bíblia diz que ele era reto, que ele era temente, que ele sacrificava até pelos pecados que os filhos iam cometer. Mas o Senhor precisava que Jó conhecesse ele face a face. Até então, Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. E a Bíblia diz que ele temia. Ele sacrificava tanto ao Senhor que ele temia que a mão de Deus se voltasse contra ele. E que os seus filhos fossem castigados e que ele perdesse daquilo que ele tinha. E o Senhor permitiu que ele passasse tudo que ele passou, para que ele se levantasse e dissesse: bem sei eu que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Você precisa sacrificar ao Senhor? Sim. Você precisa obedecer ao Senhor? Sim. Mas você precisa crer que Ele faz e que Ele não depende do meu e do teu sacrifício para fazer, porque Ele é Deus. E Jó entendeu que não era uma vida somente de sacrifícios e de busca que ia garantir a sua prosperidade, mas é ele conhecer o Deus que anda face a face comigo e contigo, e que ele não te abandona, e que ele não sai de perto de ti quando você está leproso, quando você está pedindo, quando você está se passando com pés de terra, quando o homem te rejeita, quando olha para você e procura em você pecar algum. Ele não sabe. Porque ele é Deus. E porque ele faz. E porque ele é. Não porque eu e você somos bonzinhos, não. Mas porque ele é fiel à sua palavra. Ela diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus. Sararei a sua terra. Eu acredito, igreja, que a Bíblia diz que Jó foi restituído 7 vezes mais. E no momento, certamente, que ele estava passando, não vale, sozinho, desprezado, até a mulher virou as costas para ele. Até a mulher deixou de crer daquilo que Deus tinha na vida de Jó. Porque é muito fácil olhar para alguém que está ministrando, olhar para alguém que está vestindo um paletó e uma gravata, mandaraiaçou, olhar para alguém como eu, como a missionária Luana, como pastores que estão aqui e ver o projeto de Deus na nossa vida. O difícil é olhar para o leproso, o difícil é olhar para aquele que está drogado e ainda enxergar o poder de Deus que faz, que cura, que sara, que restaura na vida dele. Aleluia! Isso é crer no sobrenatural. Isso é conhecer a Deus, igreja. Quando Abraão sai da sua casa, da sua tenda, ele ouviu só uma voz. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia o que ele enfrentaria. Mas ele ouviu a voz. Ouça a voz nessa noite. E entenda o propósito. Entenda o chamado. Entenda para onde ele tem te enviado. Então creia na voz que sopra como um vento e como tudo louco. E é isso que nós precisamos entender através dessa palavra. Não é o que você vê, igreja. Não é onde você está, nem quem está ao teu redor. É quem está acima. Porque é Ele que faz, é Ele que vai, é Ele que move. Nem Ezequiel, apesar de ter muita comunhão com Deus, eu acredito que nem na mente dele nunca passou que ele ia ser levado a um vale de ossos
e que ele profetizaria. E que aquele exército se levantaria de novo. E Deus diz para mim, para você: mesmo que você cair, se você profetizar, você se levanta de novo. Porque a Bíblia diz que o Senhor é tardio em se irar. E você não é só rápido, é ligeiro para a gente se irar e já querer chutar a canela do irmão. Mas o Senhor, ele é tardio em graça. Porque se o Senhor, irmãos, se irasse com a velocidade que a gente se ira, nem eu nem você não estava aqui, não. Já tinha sido consumido. Eu olho para aquele povo no deserto, um povo teimoso que vivia comendo cebola, que não tinha nenhuma folga, que era chicoteado de dia e noite. E o povo, quando estava lá caminhando para a terra prometida, já havia atravessado o mar e ainda não havia fé no meio daquele povo, ainda murmurava. Eu disse: olha, se fosse eu exterminava a terra. Ainda bem que não é. Mas ele é bondoso. Por quê? Porque ele não vê o que eu sou. Ele vê o que eu posso me tornar na presença dele. Irmão, seja sincero, nem você se escolheria. Na situação em que nós, nem hoje, muitas vezes, a gente olha para a nossa vida e fala: meu Jesus, olha, eu não ia me escolher não, mas já que tu me escolher, eu vou profetizar. Eu tenho que fazer, porque é o Senhor que me capacita. Todos os dias. Peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Aí nesses dias estávamos falando a respeito de Geazi, que tinha lá um exército enorme. E aí Eliseu disse, ele correu e disse: agora acabou-se, vão matar nós. Tem um exército lá fora, acabou-se. Para que tu foi ficar contando o que o rei fazia, fofoqueiro? E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos espirituais. E ele chegou um tão grande exército que tinha em volta deles. E a Bíblia diz que o mesmo Deus que abriu os olhos de Geazi, fechou os olhos do exército. E aqueles a quem aquele exército veio para matar, pegou na mãozinha deles e levou eles lá no meio do arraial de Israel. Porque ele faz. Porque o exército que está conosco ainda é muito mais poderoso do que aquele que se levanta contra a minha e contra a tua vida. Sempre vão se levantar. Glorifica. Ninguém vai tirar pedra em árvore que não tem fruto, igreja. Essas árvores aqui não tem folha, não tem fruto, ninguém nem vê. Passa direto, mas veja um pezinho de manga. Chega com umas manguinhas bem gostosinhas para ver. Mas rapaz, até eu fico com uma mira boa. Por quê? Porque tem fruto. É verdade. E as pessoas vão atirar pedra. Sabe por quê? Porque querem desfrutar do teu fruto. Querem comer o doce que está em ti. Aleluia. Às vezes a gente pensa assim, eu já falei muito isso também. Meu, não tem nada, Jesus. E as pessoas têm inveja. As pessoas não invejam o que você tem. Elas invejam quem você é. Quem você é na presença de Deus. As pessoas olham para mim, para você, e pensam assim: nossa, mas eu tinha mais talento. Mas eu era mais afinada. Mas a minha voz é mais agradável. E por que ele usa ela e não usa eu? Porque ela está disponível. Ela está disponível. Ela está propensa a ir lá no vale de ossos secos e, se precisar, profetizar e ver os verdes crescerem. E ver o exército ficar de pé. Glória a Deus. E saber que é o vento, porque a Bíblia diz que cresceu as carnes, os ossos, e ficaram tudo forte de novo, aquele povo com carro. E aí, mas não tinha vida, né? Aí cheguei assim, eles estão ali cheios de carninha, cheios de ossinho, mas não tem espírito nele.
E aí o Senhor disse assim: então profetiza, meu filho. Profetiza. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Porque quem dá vida para mim, para você, é o Espírito. Irmão, se eu pegar um violão e for tocar, sabe o que a missionária vai fazer? Barulho. Eu não sei tocar. Mas aquele que é especialista, tem gente que toca, que parece que tu está ouvindo a pessoa falar. E assim somos nós na presença de Deus. Se eu quiser fazer de mim, o que eu vou fazer? Barulho. Mas quando Ele toca, quando Ele toca na minha e na tua vida, igreja, aí o mover acontece, aí a transformação acontece, aí as escamas caem do céu e nós começamos a enxergar o sobrenatural de Deus e saber que Ele faz e que Ele é. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer aqui no capítulo 37, e eu quando eu estava estudando essa palavra, eu terminei lendo para vocês uma parte em que o Senhor fala para Ezequiel escrever numa madeira, né, a nação de Israel, e na outra madeira a nação de Judá. E aí ele manda que junte as duas madeiras, para que se formasse um só povo. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa sempre foi e sempre vai ser a vontade do Senhor, que nós sejamos um só povo. A Bíblia diz que o Senhor ele não vem buscar a igreja do pastor Acides, nem a igreja do pastor Adriano, que nem é deles. Não vem buscar uma denominação, ele vem buscar um povo no meio de um povo. Então o Senhor ele vem para ajudar. E ele fala porque Deus nunca foi a vontade do Senhor que as tribos se separassem. Foi por causa da dureza do coração do homem, porque o Senhor chamou um povo. E às vezes a gente quer o quê? Quer se dividir. Deus quer ajudar e a gente quer se dividir, né? E a vontade do Senhor, quando ele termina essa visão de ossos secos e ele dá a ordem, né, para Ezequiel, para que ele entendesse que havia um exército que estava morto, mas que se ele profetizasse, mas que se ele declarasse a palavra do Senhor, o Senhor poderia fazer com o povo de Israel, que estava morto espiritualmente, longe da presença de Deus, como ele fez com aquele vale de ossos secos. E que ele colocaria aquele exército de pé, mas que não seria para divisão. Glória a Deus. Seria para ajuda. Não era para eles brigarem entre si, mas se tornarem uma só nação. Eu acredito que nenhum pai quer a briga entre seus filhos. Nenhum pai quer a separação entre os seus filhos, nem o opróbrio, nem o desprezo de um filho para com o outro. E assim é o Senhor, igreja. A vontade de Deus é que sejamos um só povo, uma só nação. Porque quando Ele olha lá de cima, o que Ele enxerga é um povo que busca a presença de Deus. É um povo que está disposto a olhar para aquilo que não é e profetizar e crer que aquilo que não é será pelo poder de Deus. Não pelo meu poder, mas pelo poder que opera em mim todas as coisas. Então que nós possamos permanecer com essa palavra, que nós possamos nos agarrar a essa palavra, não a palavra que a missionária Renata leu dessa noite, do vale de ossos secos, mas essa palavra aqui. Aleluia. Ela que é o guia para mim e para a tua vida. Ela que é a água
que jorra e que não nos deixa ter sede e que não nos deixa estar sequíssimos. É através dessa palavra que nós vamos de encontro ao Espírito Santo e Ele nos enche e Ele nos fortalece. E para encerrar nessa noite, eu gostaria de dizer para os irmãos que não há impossíveis para Deus. O Senhor nos levou através dessa palavra, através desse vale de ossos secos, para dizer para mim e para você que não há impossíveis para Deus. Que não há coisa difícil ao Senhor. Lá em Jeremias 32, 27, ele vai dizer: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Em Lucas: para Deus não existe nada que ele seja impossível. Em Mateus: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, que todas as vezes que você olhar para o teu vale, que todas as vezes que você olhar para o teu improvável, para aquele que não parece com aquilo que Deus te prometeu, para aquela promessa que parece que nunca vai se cumprir, para aquele poço que parece que nunca vai jorrar água, que você possa crer que não há impossíveis para Deus, e que se você profetizar, e que se você crer, assim como o Senhor fez a esse exército, que um dia foi vitorioso e hoje estava morto e sequíssimo, e o Senhor fez e trouxe vida novamente, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Está difícil, está impossível, está seco, está com vontade de desanimar, profetiza, porque Ele faz, eu não faço, mas Ele faz. Eu não posso, mas Ele pode. Faça essa como é minha a tua oração. Sempre que você se encontrar diante de uma situação difícil, dobra o teu joelho e fala para Ele: Senhor, eu não posso, tu podes. Eu não faço, tu fazes. Porque Ele é fiel, amém, igreja? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido ao Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que Deus abençoe a missionária, que Deus abençoe o pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram nessa noite ouvir a voz do Senhor, amém? Que você possa sair daqui com essa palavra em nome de Jesus. Amanhã teremos oração das 8 da manhã às 8 da noite. A chave vai ficar ali no mesmo lugar, né? Aleluia, você que quer orar. A igreja vai estar aberta das 8 da manhã às 8 da noite, amém? Terça-feira continuamos orando na casa da irmã Zenilda, né? Terça-feira a partir das 20 horas. Estaremos lá glorificando o nome do Senhor Jesus. Domingo é culto de ceia, você é nosso convidado para estar conosco ceando em nome de Jesus, amém? Eu acho que farei seus avisos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou chamando o evangelista para estar dando o término final dessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Saúde a Santa Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Feliz por cada um dos irmãos que aqui compareceu, aleluia. Gostaria de estar aqui orando junto com a igreja, aleluia. Chamando o nosso pastor aqui para ele dar aquele ternozinho, né? Glórias ao Senhor Jesus. Ele está com a garganta um pouco meio judiadinho ali, né? Mas vamos orar que vai passar, né? Em nome de Jesus, vai ser queimado, né? Vamos estender as mãos para cá, querido e soberano Deus. Aqui estamos, Senhor Jesus, na sua presença. Pai poderoso, venha, Senhor Jesus, abençoar cada vida do seu Senhor que passou por essas portas, Senhor Jesus. Só tu sabes, Senhor Jesus, o que eles vieram buscar aqui essa noite, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que a vitória está entregue nas mãos deles, Senhor, através do teu Espírito Santo. Nós só temos, Pai, a te louvar, agradecer por mais essa noite, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, clamando
a Ti, glorificando, Pai, o Teu santo nome, porque Tu és grande, és poderoso, soberano, Senhor Jesus, sobre todas as coisas. Oh, Pai poderoso, conduza, Senhor Jesus, com as Suas mãos sagradas, Pai poderoso, cada um dos Seus filhos, Senhor Jesus, até as suas casas, Senhor. E aqueles, Pai, que não puderam estar aqui essa noite, Senhor, por algum motivo, Pai, de enfermidade, vai lá na casa deles, Senhor, coloca as Suas mãos sagradas sobre eles, Senhor. Oh, Pai poderoso, e que no próximo culto, Senhor, eles estejam aqui contando o testemunho, Pai, de vitória. Assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Não esqueça de dar a paz do Senhor a teu irmão. Amém?